Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Juízes. Juízes capítulo 5. Juízes capítulo 5. Vamos, por gentileza, ler um versículo. Obrigado. Ler um versículo, mas eu não quero deter-me neste versículo, mas na história que é concluída com esse versículo. É o versículo 31. Juízes capítulo 5, versículo 31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Podemos assentar, queridos. Pastor Israel, é um prazer conhecê-lo pessoalmente. A todo o corpo de obreiros eu transmito a minha gratidão. Muito obrigado pela oportunidade que me foi dada para estar servindo ao povo que Deus lhe tem confiado. Pastor Jorge, todo o corpo de obreiros que servem a esta igreja mais uma vez, meu muito obrigado pelo contato, pelo carinho, para estarmos juntos. Queridos, depois da pregação, eu tenho 2 temas disponíveis em livros da minha autoria. Eu tenho o tema Segredos da Liderança de Paulo e tenho outro tema, A Cruz de Cristo. Se você sentir de Deus, você compra. Se não sentir, você compra para sentir. Que Deus fale aos vossos corações. Prazer rever o pastor Renivaldo, toda a sua família. A minha família ama essa família. Tá, daqui a pouco. Vai durar? Pode, pastor, ir até o fim? Não vem para cá trocar pilha no meio da pregação, não. Vai dar outro microfone se é esperto, né? Tá vendo? Queridos, em Cristo somos um. Efésios é a carta dinamite, mas é a carta da unidade, pois não há poder na igreja sem unidade. O poder da igreja é o amor. A igreja que não ama é fraca. A igreja que não ama não tem relevância. Por isso que Efésios, carta de Paulo à igreja de Deus em Éfeso, é a carta dinamite e a carta da unidade. Capítulo 4, Paulo diz que em Cristo, porque só há um Deus e Pai, um só Senhor, uma só fé doutrinária, um só batismo, por causa desse único senhorio, única paternidade, única confissão doutrinária, que é baseada nas pregações cristocêntricas, ensinos apostólicos, por causa dessa unidade de corpo doutrinário, por causa dessa unidade familiar, que a família é a igreja, que carrega o nome de um Pai. Esse Pai é o nosso Deus, cujo nome é Pai, Filho e Espírito Santo. É o Deus triuno, unidade num Deus que é família. Deus é uma comunidade. Esse Deus que é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito,
tem um corpo doutrinário e todas essas doutrinas se encaixam. Preste atenção, por favor. Todas essas doutrinas se encaixam. Antigo e Novo Testamento. Carta aos Romanos, graça. Carta de Tiago, a responsabilidade das obras. Elas não se contradizem, elas se complementam. Todas as doutrinas bíblicas, elas se complementam. Então elas se formam um corpo doutrinário. Depois que Paulo diz isso, que há uma família, há uma paternidade divina, há um senhorio, há um corpo doutrinário e há um corpo eclesiástico, que é a igreja. Apesar das diversidades que há nela, vários dons, pessoas diferentes com talentos diferentes, culturas diferentes, mas se confia nessa paternidade divina, divindade única e trina, corpo doutrinário, tudo isso nos torna um Deus, um Senhor, um batismo, uma fé doutrinal, uma igreja. Se crê assim, creu assim, se torna um. Então, o que significa essa unidade? É que nós não nos dividimos. Ao contrário, nós nos unimos apesar de nossas diferenças. Não é pelas diferenças, é apesar. Por que nós nos unimos apesar das nossas diferenças? Porque nós temos diferenças. Pois nós não somos uma tribo, somos uma comunidade. E numa comunidade a individualidade não morre, apesar de não sermos individualistas. Então cada um aqui tem sua responsabilidade individual, mas a responsabilidade individual de todos é amarmos uns aos outros. Isso nos torna um. Então eu tenho minha característica, meu dom, meu chamado. Você tem sua característica, seu dom, seu chamado. Você tem sua individualidade. Você tem seu próprio perfil. Você é um indivíduo, mas Cristo humilha tudo isso. Cristo coloca tudo isso nivelado. E tudo isso é nivelado pelo amor. Você não tem que parar de cantar para eu pregar. Tu canta e eu prego. Você não tem que parar de falar em línguas só porque eu não entendo. Fale tua língua e eu vou buscar o dom da interpretação. Então às vezes, porque eu não tenho o dom da interpretação por não entender, eu quero que você pare de falar a língua. Não, se tu quer entender, vá buscar o dom da interpretação. Porque a cada um ele dá o dom como ele quiser. Um ele chama como mestre, outro como profeta. A maioria dos mestres são chatos, porque eles são críticos, eles são analistas, eles são detalhistas. Mas se a igreja tiver só mestres, ela se torna fria, calculista e chata. A igreja também precisa do profeta, porque o profeta ele já fala com mais avidez, audácia, fervor. Então o profeta diz: vocês estão errando nisso, se convertam. Aí vem o mestre e diz: para a gente parar de errar nisso e se converter, nós temos que fazer isso. O profeta expõe o erro, o mestre mostra o caminho para o acerto. Se a gente fica só com o profeta, a gente só tem denúncia. Se a gente tem só mestre, a gente só teologa. E fica chato. Então a gente precisa se equilibrar. A gente precisa entender que cada um de nós, é só um exemplo que eu estou usando, apesar de termos nossas diferenças, nossas chamadas individuais, tudo isso deve ser unido para um propósito: amar o próximo, amar a Deus, edificarmos uns aos outros e glorificarmos o nome do Senhor. Se tudo que fazemos em conjunto edifica um ao outro e glorifica o Senhor, então Deus está entre nós. Se o que fazemos em conjunto edificamos uns aos outros e esses edificados glorificam o Senhor, então estamos num caminho certo. Pensando nisso, lembrei-me de Juízes 4 e 5. O capítulo 4 apresenta o contexto do capítulo 5. Israel está há 20 anos dominado por um rei chamado Jabim.
cujo exército tem 900 carros de ferro, são assustadores, eram máquinas de guerra. Comandante Císera domina esses carros de ferro com seus homens. Israel em pecado fracassa. Israel em pecado perde a força. Então o rei Jabim os humilha por 20 anos. Nesse processo difícil, uma mulher se levanta e lidera. Essa mulher é Débora. E o capítulo 4 a chama de mulher de Lapidote, casada. Profetiza, crê nos dons. Julgava a Israel, capacidade de discernimento, debaixo de uma palmeira. Apesar de tanta autoridade, ela não abre mão da singeleza feminina. Apesar de ser singela, ela não é passiva. Salomão julga com 12 leões diante do seu trono, 6 de um lado e 6 do outro. Débora julga debaixo de uma árvore. Ela é uma mulher, ela não perde a feminilidade, apesar da autoridade divina que está sobre ela. Ela não precisa provar empoderamento, que é coisa das feministas feias e fedorentas. Ela consegue ser feminina e se deixar ser usada por Deus para impactar uma nação. Quando essa mulher está debaixo de uma palmeira, um ambiente de plantas, flores e cores, num verde, diante do verde, a cor que não cansa os olhos, ela quer paz e julga os problemas em Israel. E todo Israel vem a Débora: me ajuda nisso aqui. E ela dá uma resposta sábia, observa, compara, conclui, chega a um certo raciocínio e dá uma palavra de sabedoria. Vem outro e ela resolve o problema, sem guerrear, sem colocar a mão na espada, sem querer ser machão, no seu perfil, com o dom que Deus te deu, dando ali a palavra de conselho, a palavra de sabedoria. E Israel se submete à sabedoria que há nela. De repente, ela sente, ela como profetiza, sente que é hora de guerrear. E quando ela percebe que não é mais a hora de sentar e simplesmente aconselhar em amor, ela sabe que tem que ir para a rua, ela sabe que tem que ir para a guerra, ela sabe que tem que derramar sangue, ela sabe que tem que levantar a espada e arrancar a cabeça de um, enfiar no busto de outro e encarar e preparar o exército. Ela manda chamar um homem. Ela sabe que sua estrutura biológica é diferente da estrutura biológica para a qual Deus projetou o homem. Ela sabe seu lugar, sabe onde não é seu lugar. Quando é para a guerra, encarar um exército, ela diz: chama Baraque, chama o macho. Aí o macho vem. Aí ela, como profetiza, olha para ele no versículo 6 e diz assim: Deus já não te deu a ordem? Toma contigo 10.000 homens e vai à guerra, pois eu, o Senhor, atrairei Císera e seus 900 carros. Olha só. E o darei nas suas mãos. Olha a profecia dela. Baraque, Deus vai humilhar quem nos humilha. Deus vai colocar na tua mão, Baraque, quem nos subjuga. Porque chegou o tempo do nosso escape, chegou o tempo da nossa mudança. Quando Débora, mulher feminina, singela, sem ser passiva, reconhece sua posição e reconhece o limite de sua autoridade e lembra a ele em forma de profecia o que ele já deveria ter feito, pois ela não fala com ele como se fosse agora. Ela diz assim: Deus já ordenou. O que ela está dizendo é: você está procrastinando, você está deixando para depois o que já deveria ter feito. Oh, raiva que eu tenho desse versículo.
Ele vai olhar para ela, pastor, e fala bem assim, parece que vejo uns machinhos que tem hoje aí. Olha para ela e fala assim: se tu não for comigo, eu não vou. Deus já não mandou ir? Pega 10.000 homens e vaza, porque Deus vai entregar os inimigos nas mãos. Vai! Aí ele: eu só vou se tu for ir comigo. Sabe? Cresceu no corpo, mas a mentalidade é de menino. Peter Pan. Não sabe o que é ser macho. Aí confunde macheza com machismo. Ter voz de homem para ele é machismo. Se vestir como um homem para ele é se submeter à era patriarcal. A mulher, esposa, falar que é submissa ao seu marido, para ele é opressão. Eu sei de onde tu rei, esquerdinha. Ele olha para ela e diz: eu só irei se tu for. Aí o comunistinha, lendo esse texto, vai olhar para a gente e dizer: tá vendo? Tá vendo? Até Baraque sabe que não precisava mostrar tanta macheza. Não é não, bebê? Débora vai olhar para ele e vai mostrar que não gostou da postura dele. Porque mulher de verdade não gosta de homem que não reconhece seu perfil, que não sabe para que nasceu, que não entende a verdadeira responsabilidade que Deus deu aos homens. Eu vou repetir o que ela disse antes. Deus já te mandou. Pega 10.000 homens, pois Ele já te entregou seus inimigos nas suas mãos. Já te entregou nas suas mãos. Ela está mandando ele ir para a guerra, sim ou não? Aí ele: eu só for se tu for. Aí ela disse, olha a resposta dela: eu vou contigo, mas a honra dessa investida não vai ser tua mais. Deus vai dar a honra para uma mulher. Era dele, mas porque ele abre mão da autoridade dada a ele, Deus tira a autoridade dele e coloca na mão dela. Onde mulheres governam, não na complementariedade, porque nós assembleanos, principalmente pentecostais, acreditamos na liderança complementar da mulher. O ministério a ela dado é a qualidade da vida, é a complementação do chamado de seu marido, é para complementar a obra de Deus e não dominar acima de tudo e todos. Ao homem Deus deu a autoridade, à mulher Deus deu a qualidade. Se está com raiva de mim, tu é feminista. Quando ele não reconhece a missão dele, a autoridade dele, que é guerrear por ela, que é defendê-la, protegê-la, obedecer a palavra de Deus que saiu da boca dela, Deus diz: você perdeu a honra de ser considerado o cara que venceu Jabim com seus 900 carros de ferro. Ah, irmão, filhão, a menina está estudando e tu está no Free Fire.
A menina já foi trabalhar e você está assistindo Netflix. A sua esposa está no círculo de oração, está no ensaio. Você está vendo pornografia. Você é moleque. Você não é homem. Você não merece a família que tem. Mulheres com altas patentes, mulheres pregando com mais autoridade que homens. Desculpe, minha irmã, mas se isso é geral, é juízo de Deus sobre uma geração de homens desmasculinizados. É juízo de Deus sobre famílias mal organizadas. Débora olhou para ele e disse: Deus vai dar honra para uma mulher e não para você, macho rei. Aí você olha para o texto e eu te faço uma pergunta: de 1 a 10, qual a probabilidade dela estar falando de si mesma? Vou repetir a pergunta. De 1 a 10, qual a probabilidade dela estar falando de si mesma? Vou repetir. Deus tira essa honra de você e dá para uma mulher. De 1 a 10, chuta. 10, pois é, mas não é. Porque ela está profetizando. Quem está profetizando está debaixo de uma inspiração divina. Quem está debaixo de uma inspiração divina está no exercício de um dom. E ninguém usa o dom para si. Porque quem usa o dom para si não pode olhar para a igreja e dizer: somos um. Quem usa o dom para si, o ministério para si, o talento para si, o chamado para si, não tem a unidade na igreja. Não vai ajudar a igreja a crescer. Débora está debaixo da unção de Deus, mas ela não está falando sobre si. Por quê? Quando Baraque obedece à unção de Deus na vida de Débora, já com a honra perdida, Jabim vem, Sísera vem, com seus carros de ferro, tremendo tudo. Quando eles chegam, Deus peleja por Israel. Escute bem, Deus peleja por Israel. A vitória é certa. Sísera, o capitão do exército de Jabim. Perna para quem tem. Vazou. Capítulo 4, versículo 16. Quando ele corre, versículo 17, perdão, Sísera fugiu a pé. Perna para quem tem. Vou sair daqui. Coisa estranha que aconteceu. Eu estou na profecia de Débora. Deus tira a honra de você e dá para uma mulher. Ele corre e chega na tenda de uma mulher. Há mulheres obedientes, cheias de Deus, para propósitos específicos, que reconhecem seu lugar e geram homens para Deus. Querem homens disponíveis para Deus. Querem homens cheios de Deus. Querem ver a sua geração de homens gerar frutos para a glória de Deus. Mas há mulheres, repito, que Deus levanta para juízo. Se não trabalharmos em conjunto, com a qualidade que Deus deu a ela e com a autoridade que Deus deu a ele, haverá um juízo. Quando ele chega na porta, ele olha para ela, pois é amigo da família, e diz assim: me dá água. Ela diz: eu vou te dar leite, meu senhor. E ela lhe dá leite. E ele diz: vou me esconder na sua tenda. Ela diz: entre, meu senhor. E ele entra na tenda dela. Aí
ele pede um cobertor, claro, para se deitar em cima. E quando ele deita, ela, com a sua habilidade, como juízo de Deus decretado sobre ele, pega uma estaca, pega uma marreta, vem na fronte dele e faz a estaca atravessar até fincar no chão. Débora não falou sobre si. A profecia de Débora foi para ela. Quem chega na porta da tenda? Baraque, espada na mão. Cadê Císera? Cadê Císera? Aí ela diz: ele está na tenda. Quando ele entra na tenda, está o homem de cabeça esmagada. A profecia de Débora se cumpriu. Da boca de uma profetisa saiu a palavra: Deus não dará honra para você, mas Deus dará honra para uma mulher. Pelo amor de Deus, se ela tem a qualidade, se elas, com a qualidade que Deus deu, exercem a função delas, porque nós homens, com a autoridade que Deus nos deu, vamos fugir da nossa missão? Vou fazer uma pergunta, pastores, me ajudem na resposta. Círculo de oração, quem mais ora? Eu falo sozinho, eu não tenho medo não. Círculo de oração, quem mais ora? A mulher. Deus deu a elas a qualidade da comunicação. Elas sabem até falar com Deus melhor que nós. Se a elas Deus deu a qualidade, por que aqueles a quem Deus deu a autoridade estão querendo abrir mão do seu chamado? Estão querendo abrir mão da sua posição? A história de Débora não é simplesmente Deus honrando uma mulher, é Deus trazendo o homem de volta para a sua posição. E o Espírito Santo está falando a rapazes aqui, a homens aqui: despertem, assuma o sacerdócio na sua família, faça seus filhos orarem com você, faça seus filhos lerem a Bíblia com você. Fica triste comigo não, minha irmã, pelo amor de Deus. Quando Deus quer o projeto da arca, Ele chama Noé. Quando Deus anuncia o herdeiro de onde veio o Messias, Ele chama Abraão. Em Gênesis 17, quando Deus diz que Sara vai gerar, Abraão ri. Ele riu dela. Em Gênesis 18, Deus vem na casa dele, é ela quem ri. Ele ainda vai nela e pergunta: por que tu riu? Como se só ela risse. Aí ela, papo de casal: eu não ri. Presta atenção nisso. Deus e Abraão na porta da tenda. Deus perguntou: cadê Sara, tua mulher? Aí Abraão está na tenda. Na tenda dela. Lembra que Císera chegou na tenda de Jael. Sara tem a tenda dela, era normal. Aí Abraão diz: está na tenda. Aí Deus fala para ele: diga para Sara que daqui a um ano eu volto aqui e ela vai dar à luz. Deixa eu fazer uma pergunta para quem está ligado. Sara estava lá? Estava lá? Estava escutando, sim ou não? Claro que as irmãs escutam. Ela estava escutando Deus falar. Quando Deus fala do lado de fora com Abraão, a Bíblia diz que na tenda ela ri por dentro. Ela riu consigo mesma. Eu dar à luz? Com o que meu velho está falando? Quem riu?
Me ajuda, minhas irmãs. Quem riu? Sara. Quem está conversando com Deus do lado de fora? Abraão. De novo, quem riu? Deus poderia falar com Sara. O que você está rindo? Mas Deus não fez isso. Deus perguntou para ele: por que Sara riu? Eu diria: pergunta para ela. Mas Deus olha para o homem da casa: por que tua esposa está duvidando da minha palavra? Aí o machinho vai dizer: salvação individual, eu dei ela para você. Eu te estabeleci como sacerdote. Você não ora, você não lê, você não se prepara, você não se enche de sabedoria. E quer uma mulher sábia, sendo que você é tolo. Efésios 5. Homens, amem vossa mulher, como Cristo amou a igreja, para santificá-la pela palavra. O que é isso? A Bíblia está me mandando cuidar da Luana, santificar a Luana pela palavra, como Cristo faz com a igreja. Isso quer dizer que o homem tem que abrir a boca e falar palavras que santifiquem a mulher. Aí você, meu filho, tomou uma postura de saber conversar com as meninas. Porque tem uns dos meninos aí, e aí já é ou já era. Aprende com os camaradas do TikTok, para saber como é que chega nela. Onde há mulher sábia, só os sábios serão valorizados. Onde houverem mulheres guerreiras, só os corajosos serão honrados. Baraque chega, e agora ele entendeu que a profecia não era sobre Débora, era para Jael. A guisa de introdução, e eu entro na mensagem para a conclusão, eu não preciso demorar mais. Homens, assumam sua posição a partir de hoje. Mulheres, não abram mão da qualidade que Deus deu a vocês. Quando a vitória é garantida, o inimigo destruído, Débora se põe a cantar. E o canto é profético para o nosso tema. E eu quero falar com vocês sobre o canto da unidade. Em primeiro lugar, olha como ela inicia o cântico, a partir do versículo 1. Naquele dia cantaram Débora e Baraque, desde que os chefes se puseram à frente de Israel, o povo se ofereceu voluntariamente. Toda a juventude, galeria e nave, 1, 2, 3, voluntariamente. Por favor, capítulo 5, versículo 9. Versículo 9: meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Mais uma palavrinha que se repetiu. 1, 2, 3. Ou seja, onde houver unidade, haverá voluntariedade. Se você está com essa camisa, somos um, qual o nível de sua voluntariedade para o desenvolvimento desse congresso? Se você está dizendo, somos um pela fé em Cristo, é nós na fita, é nós unidos, é nós no amor. Quando puderam contar com você, confiando na sua palavra. É por isso que o salmista ora no Salmo 51, verso 12: Deus torna a me dar a alegria da salvação e me sustenta com um espírito voluntário.
Não é espírito com E maiúsculo, é espírito com E minúsculo, espírito humano. Sustenta em mim, Senhor, a voluntariedade, porque se depender de mim, eu sempre vou perguntar: ganho o quê? E as palmas, e o reconhecimento, e a honra, e o título, porque só eu, porque não fulano? Se a gente não ora, Deus, sustenta em mim um espírito voluntário, não teremos voluntariedade, e não há unidade sem voluntariedade. Há muita gente, hoje principalmente, que se dispõe a outros fora da sua igreja, mas na sua igreja local, o que você faz com o espírito voluntário? Muitos dentre nós abrimos mão da voluntariedade em amor e nos entregamos ao espírito crítico. Essa igreja está com problema no ventilador, estou tossindo. Essa igreja está com problema no som. Essa igreja está com problema no teto. Essa igreja está com problema ali, aqui e acolá. E o teu problema é a língua. Porque se eu estou na igreja só para identificar os problemas dela, eu sou o pior problema nela. Mas se houver em mim voluntariedade, eu vou identificar o problema, mas vou me entregar para ajudar a solucionar aquele problema. No canto de Débora, ela diz: quando os chefes se puseram à frente do exército, o povo se voluntariou. 1 Coríntios 15:58. Por causa disto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque nele o vosso trabalho não é vão. Chegaram para o meu pastor, o pastor Darlan, Goiânia, onde eu sou pastor auxiliar. Ele me contando: Eliseu Rodrigues é da sua igreja? Ele: sim. Pregou 3 dias de conferência nossa lá. Pensa em 3 aulas tops. Sim. A sua igreja lá, pastor, é todo mundo teólogo? O pastor disse: não. Ele não faz lá igual faz nas igrejas por onde anda? O pastor disse: não. O que ele faz lá? Ele lava o copinho da ceia, vai buscar quem eu peço para ele buscar, dirige o ciclo de oração com a esposa dele, prega toda quarta noite, é servo da igreja. Quando o pastor me disse isso, eu estava doido para falar assim: acabei de chegar da Europa, cheguei na porta, pastor, não tinha mais livro nenhum. E o pastor olhou para mim e disse: lá fora você é o que quiserem dizer, aqui você é servo da igreja. Teve dia que o pastor estava com o microfone na mão e disse: vou pregar não, Eliseu, vem pregar. Você serve na sua igreja? Hoje eu viajo o Brasil, fora do Brasil, pela infinita misericórdia de Deus. É só um exemplo para a juventude que me escuta. Eu tenho 12 livros escritos. Mas lá em Brasília, morei no Penorte, Ceilândia. Eu morava num quartinho em cima da igreja. O pastor Gesiel era o pastor da igreja. E a igreja tinha uma Kombi. O irmão Aleã dirigia a Kombi. Os irmãos sabem que Kombi é antiga, o banco é de mola. Toim, toim. Quem vai abrir a porta e fechar a porta para as irmãs idosas? Eu trabalho. O Eliseu. E eu já pregava em congressão de adolescente, 2.000 adolescentes. O Eliseu. Mas eu tenho que estudar. O Eliseu. Mas eu tenho que orar. O Eliseu. Mas eu tenho uma agenda. É tu mesmo. E lá ia eu.
Abre porta de Kombi, fecha a porta de Kombi. Pá! E aí, meu irmão, quando a Kombi estava lotada, eu ficava de joelho lá no banco da frente. E a mola balançava, eu subia. E as irmãs enchiam a Kombi. E eu, Bíblia para dentro. Bíblia. E as irmãs, prega bem, ele tem uma palavra boa, ele é uma benção. E uma falava para a outra sobre o menino que pregava na Kombi. E eu fui gostando daquilo e fui estudando para pregar na Kombi, preparando o esboço para pregar na Kombi. Daqueles esboços nasceram vários livros meus. Se você não reconhece o valor da voluntariedade na sua igreja local, você não pode ser bênção para igreja nenhuma. Agendas abertas. Qual compromisso na sua igreja local? Quem te conhece lá? Quem te escuta lá? Seu pastor sabe da sua chamada lá? Seu pastor sabe do seu ministério lá? Se não sabe, para de querer ser bênção para a vida dos outros. Porque se você não é uma bênção em casa, lá fora você não passa de maldição. Se somos a voluntariedade em nós. Segundo lugar, quando ela diz que o povo se voluntariou, ela coloca Deus na guerra. Versículo 4: Deus veio pelejar por nós, a terra estremeceu. Irmã, agora veja se não é uma mulher cantando. Os céus gotejaram. Irmão, para fazer um cântico falando de gotinha, é mulher. Ela está olhando para cima, e como ela é detalhista, e para haver qualidade tem que prestar atenção em detalhes, ela diz: olha as gotinhas de chuva descendo. E ela está vendo que Deus está enviando chuva, mas as chuvas agora chegam em gotas. E ela diz: quando vocês se voluntariaram, Deus mandou gota. Se eu, irmão, ia dizer, quando a gente estava lá indo para a guerra, metendo espada na cabeça, no pescoço dos outros, Deus começou a mandar chuva assim, começou a molhar todo mundo. Aí ela fala: os céus gotejaram. Eu sei que você está pegando. Os céus gotejaram e os montes vacilaram diante de Deus. Aí a mente dela vai lá para trás. É mulher falando. Porque ela está no presente, lembra do passado, depois vai para o futuro e para na eternidade. Porque ela está contando o testemunho da vitória. Aí, irmão, a vitória já tinha sido decretada. Deus veio, guerreou, o povo se voluntariou. Aí quando você está preparado para dar glória, ela lembra o tempo de violência. Nos dias de Sangá, não tinha mais caravana, não tinha mais riqueza sendo vendida. Aí os viajantes pegavam caminhos tortuosos, menina. E aí as estradas ficaram todas desertas, miga. As estradas ficaram todas desertas. Não tinha mais gente nas estradas. Aí Israel se calou. Israel repousou. Aí você está naquele suspense, que mulher sabe fazer drama. Quando ela está naquele suspense, Israel não tem mais ninguém, Israel está vazio, Israel é cidade abandonada. Ela toma uma postura e diz assim: até que eu me levantei por mãe. Onde houver unidade, haverá maternidade espiritual. Eu me levantei por mãe. Por que Débora diz isso? Ela diz: 20 anos Israel sendo humilhado, mas eu não aguentei ver a situação complexa de Israel. Eu disse: eu vou cuidar desse povo, eu vou fazer alguma coisa por esse povo. Eu estava sentado aqui meditando nesse texto, e o Espírito está dizendo: irmão, é só pelo poder do Espírito que a gente gera filhos espirituais. Por que Débora se coloca como mãe? Porque ela se disponibiliza a cuidar de uma geração falida. Minha irmã, cuide. Meu irmão, ame. Pastor, o que tem a ver mãe com a gente? Jesus disse em João 16:21 que a mulher fica triste quando sente a dor do parto.
Mas ela sabe que depois vai se alegrar, porque lhe nasceu uma criança. O que isso tem a ver com a gente como igreja na unidade? É que quando alguém peca, a gente se entristece. Quando alguém quebra os princípios da palavra, a gente se entristece. Quando alguém se levanta como rebelde entre nós, a gente se entristece. Mas a gente tem que ter postura de mãe. E mãe acredita até o fim. Mãe ama quando ninguém ama. Mãe vê beleza onde ninguém vê. Então agora, enquanto a gente cuida, enquanto você cuida dessa pessoa, enquanto você acredita nessa pessoa, tá doendo, tá machucando, mas você sabe, igreja, que lá na frente a gente ainda vai ver o fruto daquela alma que dá tanto trabalho. Lá na frente a gente ainda vai dar glória a Deus, porque quem está caído hoje vai estar de pé amanhã. Quem está fraco hoje vai estar forte amanhã. Quem está na miséria hoje vai ser próspero amanhã. Só quem tem um coração de mãe espiritual entende o que é a dor de um momento e uma alegria futura. 1 Coríntios 4,15, Paulo disse assim: eu pelo evangelho vos gerei. Isso quer dizer que a igreja que ama, a igreja que tem unidade, ela gera filhos espirituais. Só que a maioria de nós olha para o púlpito e diz: pastor prega, pastor que ganha ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Pastor cuida. E o Espírito Santo está dizendo: sinta a dor. Não abra mão do primeiro que quebrou o que você ensinou. Não abra mão de primeira. Não descarte o vaso que se quebrou. Eu sei que não foi culpa sua. Deus sabe que não foi falha na sua missão. Deus sabe. O próprio Jesus cuidou de 12. Um se perdeu, mas esse Jesus o chamou de amigo. Quando Paulo abriu mão de João Marcos em Atos 13, Deus colocou Timóteo no caminho dele, em Atos 16. Quando em Atos 15 ele diz assim: eu não quero um jovem. Atos 15, eu não quero um jovem. No 16 Deus coloca um jovem tímido, de uma família atribulada, no caminho dele. Sabe por que não para de ter gente problemática no seu caminho? Porque você faz parte de uma igreja que é uma só. A dor da igreja é a sua. Se a dor da igreja é a sua, se prepare, você também já deu trabalho para a igreja. Então alguém na igreja tem que dar trabalho para você. Se você não quer ninguém na igreja que dê trabalho para você, você não é um com a igreja. Você não sente o que ela sente. Gálatas 4,19, Paulo disse: filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Se você cuida de alguém, se você é um com a igreja, se você tem unidade na igreja, você já quis chutar o balde. Até eu. Você já quis xingar. Eu também. Vaza! Some! Vou te bloquear. Não olha na minha cara mais não. Aí na ceia, perdoa nós aí, bora continuar. Mas tu se converte, velho. Isso é igreja. Isso é unidade, se levantar como mãe. Eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Versículo 20 de Gálatas 4. Eu bem quisera, agora tá aí com vocês. É eu morando em Brasília e minha mãe na Bahia. Quando ela sabia de alguma coisa, ela: se eu tivesse aí, menino. Eu dizia: ainda bem que não tá. Aí Paulo diz: eu quisera estar presente convosco e mudar o tom de voz. Tem dia que a mãe muda o tom de voz. Filha, você não vai. Eu vou. Filha, você não vai, minha filha. Vou sim. Por que você vai? Porque todo mundo vai e você é todo mundo. A igreja também tem que mudar o tom de voz. Quer mudança? Vem. Quer perdão? Vem. Quer restauração? Vem. Agora aqui dentro, brincar com a graça? Vaza.
aqui dentro brincar de ministério, a gente corta você, a gente exclui você, a gente poda você. Não se brinca com a graça, filhão. Por quê, pastor? Porque mãe não é prostituta. Prostituta se entrega a vários. Mãe cuida, porque ela tem compromisso com o verdadeiro pai. A igreja que ama, ela é fiel a Deus. E sendo fiel a Deus, ela vai cuidar dos filhos que ela gera. Mas para ser filho, vou perguntar, tem que nascer do pai. Até agora eu não pedi para ninguém dar glória, então pelo menos fala a palavra pai. Só é filho que nasceu do é. E a mãe sabe quem é dela e quem não é. Porque tem gente que nasceu na casa, mas não nasceu do pai. Eu nasci na igreja, eu nasci na igreja. O capeta nasceu no céu e vai para o lago de fogo. O fato de você ter nascido aqui não garante sua entrada no céu. Tem que nascer de novo, tem que nascer de Deus, tem que se arrepender dos seus pecados, tem que ouvir a igreja. Mãe quer ver o filho crescer, sim ou não? Filho, bebê que não nasce se monstrifica. Tu tem 30 anos de crente, tu não cresce. Não olha para mim assim não. Você sabe o mesmo versículo, tem 20 anos. Você está há 10 anos, 15 anos de crente dizendo: eu não estudo teologia porque a letra mata. Seu versículo preferido é: não julgueis. Só pode ser discípulo de Priscila Alcântara, Vitor Azevedo, Kleber Lucas, Caio Fábio. Você não cresce, você não se desenvolve. Você nunca leu a Bíblia toda. E não quer ser disciplinado pela igreja? Não quer ouvir o não da igreja? Você vai cantar, a igreja vai virar a cara. Você vai pregar, a igreja vai dizer: ah, meu Deus. E não vá para o Facebook desabafar não, covarde. Escute a igreja, se submeta à igreja. Que ninguém tem unção individual. A unção está na igreja. No Antigo Testamento Deus ungia o rei. No Antigo Testamento Deus ungia o profeta. No Antigo Testamento Deus ungia um sacerdote. No Novo, a igreja tem a unção do Espírito Santo. O que João escreveu na sua primeira epístola, capítulo 2? Vós é plural, não é você singular. Vós, plural, tendes a unção do santo, e ela em vós permanece. Isso quer dizer que você só tem unção se você estiver conectado com a mãe. Eu faço uma pergunta e você vem comigo: é a igreja que gera filhos espirituais? Eu jogo água. É a igreja que gera os filhos espirituais, sim ou não? Tudo que sai de uma coisa precisa estar conectado a essa coisa para sobreviver. O neném nasceu, ele tem que estar conectado à mãe. Débora diz: eu vou para a guerra profetizar, eu vou ver Deus agir. Os inimigos estão chegando, ela está lá na guerra. Deus está fazendo cair gotinha. A mãe está lá. Porque se a mãe estiver desconectada dos filhos, ou os filhos desconectados da mãe, não haverá vitória. Desconectado da igreja, ela continua sendo ela. Você deixa de ser quem pensa que é. Você deixa de ser quem projetou ser. Não estou entendendo, pastor. O corpo sem um membro continua corpo. Membro fora do corpo apodrece. Se você não congrega, tu cheira mal. Se você não congrega, você é podre. A igreja sobrevive sem você.
você não vai sobreviver sem ela. A mãe é ela. Respeita a mãe. 1 Coríntios 3, Paulo diz: eu não vos pude falar como a espirituais, mas eu tive que falar como a carnais. O que é carnal, Paulo? Meninos em Cristo, gosta de Jesus, está ligado em Jesus, mas é bebê. Eu tive que dar leite para vocês e não comida sólida. Por quê? Porque vocês não podem. A gente não pode falar de soteriologia, a gente não pode falar de pneumatologia, a gente não pode falar de pecado, não pode falar de dinheiro, não pode, senão ele fica tristinho e chama pastor de ladrão. Não pode, não pode cobrar inscrição, não pode vender a camisa, não pode, ele fica tristinho. Não pode falar contra a prostituição, não pode falar contra comunismo, não pode, ela fica chatinha. Não pode falar doutrinas profundas da fé, não pode falar de escatologia. Para que isso? Agora ele gosta de escutar coach, ele gosta de escutar mensagem dos ursinhos carinhosos, que você não pode sofrer, que você é uma benção, que você é o amado e o escolhido de Jesus. Esse tipo de crente, você não pode pregar juízo, você não pode pregar condenação, você não pode pregar cruz. Eles não suportam profundidade bíblica. É crente bebê que pensa que Jesus é babá e pensa que igreja é berçário. E eu repito, bebê que não cresce se monstrifica. Esse tipo de gente é monstro na igreja. Escuta o pastor pregar, mas depois do culto está pregando o contrário do que o pastor pregou. Na escola dominical ele é sempre do contra. Em casa, no Facebook, porque ele pensa que o Facebook é certificado de teologia. Lá ele é teólogo. Na igreja, frente a frente com a sua liderança, não tem capacidade, coragem nenhuma. É bebezinho na fé, que não amadureceu. E Paulo diz no versículo 3: vocês são gente de inveja, contendeiro, gente de dissensão, e que anda segundo os homens e não segundo o Espírito de Deus. Para a gente encerrar, primeiro lugar, onde houver unidade, há voluntariedade. Segundo lugar, onde houver unidade, há sentimento de maternidade espiritual. A igreja é uma mãe que gera filhos, mas mãe também tem cuidado e exortação e autoridade dada por Deus para julgar seus filhos. Terceiro e último lugar, onde houver unidade, há uma comunicação alinhada. Está projetando? Estava assim, eu vi? Ou eu estou tendo visagem? Estava, não estava? Estava. Coloca para mim. Versículo 8. 4 mais 4. 5 mais 3. 6 mais 2. 7 mais 1. Deixa quieto. Aí, ó. Escolheram-se deuses novos. É Débora lamentando, é a mãe. Quando ela fala que é a mãe no 7, vai não. Quando ela fala que é a mãe no 7, ela desce a lenha. Foi. Escolheram deuses novos. Vai, igreja. 1, 2, 3. Pode ir. Pode ler como está lá. 1, 2, 3. 4 mais 4. Toda igreja. 1, 2, 3. Parou. Não desliga. Olha o que ela está falando. Ela diz assim: me levantei por mãe, mas eu percebi que vocês foram para a idolatria. Quando vocês foram para a idolatria, a guerra veio. Porque a guerra veio, vocês vazaram. E por que vazaram? Porque o pecado enfraquece a igreja e fortalece o inimigo. Mas aí ela pede unidade. Continue, por favor. Ela pede unidade. Olha o que ela fala, versículo 9: meu coração é para vocês, legisladores, que voluntariamente se oferecem entre o povo. Ela está dizendo: eu sei que tem covarde, mas deixa eu focar em quem se voluntariou.
Aí agora ela vai alinhar a comunicação. Se a gente é a gente tem que ter alinhamento na comunicação. Vós, os que cavalgais sobre jumenta, não é jumenta, é otó, é jumenta, que é rápida, jumento é lerdo. Vós que cavalgais sobre jumentas brancas, vós ricos, vós príncipes, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, me ajuda, falai disto. Que feio, 1, 2, 3. Olha para mim, disso o quê? Da vitória na guerra, da vitória que Deus deu. Olha o que ela está falando, irmão, por favor, escuta isso aqui. Já encerrou a guerra, ela está de pé com Baraque, bora cantar, Baraque, bora. Aí ela está dizendo, ela vai cantando e Baraque vai repetindo. Aí ela fala assim: vós príncipes, estamos indo, irmã Débora, Deus abençoe. Olha, a batalha foi travada, hein? Mas a vitória nossa é. Isso aí, varão, mas escuta o que eu vou falar para vocês aqui. Vós príncipes que cavalgais, falem do que aconteceu aqui hoje. Próximo. Onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, tiradores de águas, ó tia Débora, falem do que aconteceu aqui. Ricos que passaram por mim, falem da nossa vitória. Carregadores de água, servos mais simples, falem do que aconteceu aqui hoje. Olha lá, ó, onde se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que Ele fez às aldeias em Israel. Então o povo de Deus descia. Olha o que ela está dizendo. Você que anda na sua jumenta, e você, o menor servo da casa, que vai lá na fonte carregar água, falem a mesma coisa, tenham o mesmo vocabulário, fala do que todo mundo está falando, não sai cortando o nosso assunto, não sai cortando nossa conversa de vitória. Ah, irmão, isso é unidade. Débora está colocando unidade. A minha versão diz assim no 10: vós que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai da vitória do Senhor, falai disto. Versículo 11: a música dos distribuidores de água, entre os canais dos rebanhos, falai das justiças do Senhor. Olha o que ela está dizendo. Juízes, falem do que Deus fez. Músicos, música, cantoria, cânticos, falem do que Deus fez. O que ela está dizendo é: a palavra e a música devem estar alinhadas. Irmão, está difícil. Vocês sabem que em alguns ambientes a palavra confronta e muitas músicas simplesmente empolgam. Em outros ambientes a música nos traz para adoração e a palavra não conduz o povo à adoração. E o que Débora está dizendo é: gente, vamos alinhar o louvor e a palavra, que seja para a edificação da igreja e que seja para a glória de Deus. Agora ela chega no versículo 21 e eu tomo assento. O ribeiro os arrastou. O ribeiro os arrastou. Eu gostaria de ouvir só a igreja. 1, 2, 3. Sabe o que aconteceu aqui? O que ela viu vir como gotinhas foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi subindo, e os inimigos não puderam chegar perto de Israel. Quando eles se aproximaram de Israel, o ribeiro veio com tudo e os levou para longe com seus carros de ferro.
Aí alguém estava dizendo: de onde vieram essas águas? Débora diz: das gotinhas. O Espírito está dizendo, levante a mão por favor. Eu vou te falar o que o Espírito está dizendo. Você não está vendo, ou não está querendo ver, mas devagar eu estou trabalhando. No silêncio eu estou trabalhando. De modo oculto eu estou trabalhando. E no tempo certo você vai ver o transbordar do guerreiro Jeová em favor da igreja. Parece que não está acontecendo, mas o Senhor me manda dizer a essa igreja, debaixo dessa palavra, de gota em gota, eu estou tocando, eu estou curando, eu estou trazendo, eu estou restaurando, eu estou fazendo. E quando os inimigos menos imaginaram, o ribeiro cresceu e eles foram envergonhados. Fique em pé. Porque onde há unidade, Deus vai trabalhando devagar. Porque a unidade é como orvalho. A unidade é como orvalho. Jesus vai te dar graça hoje para liberar perdão. Jesus vai te dar graça hoje para cuidar de alguém. Jesus vai te dar graça hoje para não desistir. Eu estou sentindo a presença de Jesus nessa palavra tão forte, irmão. Oh Deus. Jesus vai te dar graça hoje. Vai lavar a sua alma daquelas palavras de ingratidão. Vai lavar a sua mente da imagem da ingratidão. Porque você perdeu alguns. Você se cansou de cuidar de outros. Não, Débora. Você vai gerar mais filhos para a glória de Deus. Ei, varão, assuma a tua espada hoje. Você vai cuidar da sua casa. Você vai cuidar de seus pais. Ei, minha irmã, assume sua posição hoje. Na sua feminilidade, singeleza, Deus vai te usar no gotejar. No gotejar das chuvas de Deus. No gotejar das justiças de Deus. Você vai ver o Espírito operar através de ti. Pai, obrigado por essa igreja. Obrigado pelo canto da unidade. Tira de nós esse espírito de competição. Tira de nós essa disputa de quem fez melhor, quem falou melhor. Tira de nós, Deus, esse sentimento de superioridade. Coloca em nós um espírito voluntário. Nos levanta como mães espirituais. Levanta mulheres de oração. Levanta homens de oração que gere filhos no joelho. Que gere filhos na palavra. Nos ajuda a dar valor aos nossos mestres anciãos que já viveram o nosso futuro. Eles são responsáveis por gerar filhos espirituais através da palavra da sabedoria. Mas há jovens aqui que estão pedindo para o Senhor usá-los. Eles não anseiam púlpitos, eles não anseiam microfones, eles anseiam almas. Goteja sobre eles a sua graça, Deus. Ainda que não tenha chegado a hora do ribeiro, que ele sinta o teu gotejar no coração dele. Perdão, libere perdão, receba poder para liberar perdão.
E Deus virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Libere perdão. Quem desprezou o seu ministério não confirma seu ministério. Seu ministério não é confirmado por aqueles que desprezam. Seu ministério é confirmado na sua perseverança. Persevere gerando o que Deus te chamou para gerar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Bora cantar isso, irmão. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme. Senhor, nós vamos sair daqui falando uma coisa só. Jesus falou entre nós. Até que Jesus bradou entre nós. Se só a ti, então eu quero ouvir a igreja cantar. Usa-me, Senhor. Levanta. Usa-me como farol que brilha à noite. Cante, igreja. Onde sobre as águas como abrigo no deserto. Fecha aqui acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que sagrada de qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Qual é o processo? Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Só a igreja. Só a igreja. Só a igreja. Pode tocar. Igreja, sonda. Esse é o processo. E agora? Oh Deus. Sondar é falar no que você precisa mudar. Sondar é expor você para você mesmo. Sondar é eu me enxergar através de um espelho. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Quebrantar. Enche-me. Quebrantar é me fazer chorar. Solta-me, solta-me. Transforma-me. Enche-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto. Fecha aqui acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que sagrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu quero saber se no nosso meio nós temos alguém que
que se afastou da mãe, mas quer voltar para o pai, porque a mãe acredita em você. Você se afastou da igreja, e a igreja está aqui para cuidar de você. Ou você que nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje você quer entregar sua vida para Jesus, porque o Espírito está gerando em você um espírito voluntário. O Espírito Santo gera em você um espírito voluntário, e você está com vontade de servir a igreja, de servir a Deus. Se você se afastou e quer voltar para Jesus, eu quero orar por você agora. Nós queremos orar por você agora. Ou você nunca entregou sua vida para Ele, mas agora você se sente atraído pela graça de Deus. Deixa a gente orar por você. Se tiver alguém, eu quero orar por você agora. A igreja vai orar por você agora. Se alguém te chamar para vir à frente, não diga não. Hoje é o dia do novo nascimento. Hoje é o dia em que te é possível receber vida eterna pelo Deus da igreja. Onde está a primeira pessoa que vai entregar sua vida para Jesus hoje? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se creres com teu coração, vem aqui, filho, e com a tua boca confessares que Cristo é o Senhor, serás salvo. Vem para papai. Através da igreja Ele te atrai, e a graça que atrai é a graça que sustenta. Ele não desiste de você. Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. A igreja que se levanta como mãe gera filhos para Deus. Não importa o que você fez, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu. Precisamos encerrar, mas queremos orar por você. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza de desespero não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Traga alguém, irmão, traga alguém, irmão. Ele não desiste de você, se importa com você. Estenda as mãos para cá, irmãos. Senhor Jesus, Senhor Jesus, aqui estão essas pessoas que ouviram a sua palavra. Só o Senhor pode tocar onde não tocamos, só o Senhor pode entrar onde não entramos. Sustenta essas pessoas com o espírito voluntário. Levanta eles
como geradores de outras pessoas. E ajuda-os a comunicar a palavra da igreja, a não distorcer a palavra que o Senhor confiou à igreja, a termos um só pensamento, uma só mensagem, uma só fé. E assim, Deus, aquilo que é simplesmente um gotejar se transformará no ribeiro, se multiplicará, e os inimigos serão destruídos, e a igreja vitoriosa, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo mude a vida de vocês, que o Espírito Santo faça de vocês novas criaturas, porque a partir de hoje vocês entram no novo projeto de vida. A igreja que gerou é a igreja que cuida e capacita vocês a gerarem outros. Aplaude eles, irmãos. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, Senhor. Quem pode dizer amém por esta palavra? Quem está feliz nessa noite, diga amém. Eu pediria a gentileza que vocês sentassem só mais um minutinho. Daqui a instante nós estaremos fazendo o último louvor desta noite, deste congresso. Eu peço que os jovens continuem nos seus lugares, por gentileza. Nós temos só mais algumas coisinhas a falar aqui, a concluir esse trabalho, e depois estaremos aqui fazendo esse trabalho de encerramento com vocês, tá ok? Como prova do meu amor, isto eu te dou. Levanto as mãos e digo: Deus, tu és santo. Deus, tu és santo. Engrandeço-me.
de mim, carinho, graça e amor eterno. E dizer o quanto eu te amo, pois és digno de toda glória, e és digno de todo louvor. Não sei por que me amaste, e misericórdia por mim tiveste.